John Cena finalmente voltou. Ele resolveu dar graça da sua presença a todos que estavam assistindo Monday Night Raw em Bruxelas, na Bélgica, e finalmente disse por que ele atacou o Cody Rhodes. E você vai descobrir tudo isso e muito mais nesse vídeo de hoje, onde nós iremos falar sobre o Monday Night Raw do dia 17 de março de 2025. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e o mais importante, assiste esse vídeo até o final, porque é isso que vai alavancar o nosso canal e fazer com que ele venha se tornar um dos maiores canais de luta livre do mundo. Contamos com você. Agora vem comigo, para que a gente possa acompanhar o resumo do Monday Night Raw dessa segunda-feira. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E desses 30 anos, durante mais ou menos 20, eu me acostumei a ver o John Cena fazendo promos como mocinho. E era normal. O John Cena vinha, falava sobre hustle, loyalty e respect, falava que ele estava ali pelos fãs, falava que ele estava querendo chutar o traseiro do adversário. Nada demais, coisas muito rasas, sem grandes profundidades, porque esse era o John Cena. O John Cena era o mocinho perfeito que a WWE queria empurrar goela abaixo de todas as pessoas que assistiam a luta livre nos anos 2000 e 2010. Por isso que foi interessante ver o John Cena pela primeira vez falando como vilão no show em Bruxelas, na Bélgica, que aconteceu hoje, lá no Monday Night Raw. E o show ele já começou com o John Cena vindo ao ringue, e eu vou te dizer, eu nunca vi tanta vaia na minha vida para o John Cena. Mesmo na época que ele era um vilão, o público não vaiava tanto ele, porque o pessoal gostava do Doctor of Thuganomics. Então, é impressionante ver como é que o público realmente está vaiando o Cena e ele conseguiu exatamente o que ele queria como vilão. É interessante que a plateia chegou a falar Let's Go Cena, Cena Sucks. Algumas pessoas apoiaram ele, mas 99% das pessoas que estavam no ginásio de Bruxelas vaiaram ele. E foi exatamente sobre essas vaias que o John Cena falou. E aqui foi legal para ver como que ele deu uma profundidade para o seu personagem que ele nunca teve. Porque finalmente, depois de tantos anos, ele disse o que provavelmente ele teria falado se ele tivesse virado vilão mais cedo na carreira. De que ele entregou tudo para os fãs, ele deu o seu máximo, mas nada disso fez com que eles verdadeiramente o aceitassem e eles continuamente vaiaram ele ao longo da sua carreira. Então é muito interessante ver um John Cena que transparece amargura, que transparece rancor, pelo fato de que ele entregou tudo no ringue, ele entregou tudo nos bastidores, indo na mídia, fazendo desejos do Make-A-Wish Foundation, e ainda assim, depois de tudo isso, os fãs vaiavam ele. Agora, é claro que nesse final dele, nesse tour dele de aposentadoria, o público não estava vaiando ele, pelo contrário, o público estava até apoiando ele. Agora, o fato é que o público nunca gostou do fato de que o John Cena foi empurrado goela abaixo dos fãs. Então, foi interessante ver o John Cena se ressentindo com relação a isso e ele claramente dizendo que a culpa de ele ter virado vilão, que na verdade ele disse que ele não é mocinho nem vilão, ele é apenas um ser humano que não aguentou mais o relacionamento abusivo que ele estava tendo com os fãs, onde ele fazia de tudo para agradá-los e eles não entregavam nada de volta. Foi muito interessante a promo do John Cena, trouxe uma resposta a todos esses anos que o público verdadeiramente fez isso. O John Cena não falou nenhuma mentira no que ele disse, e foi muito legal ver a expressão dele de rancor, de amargura ao falar aquilo. Transparecia isso no rosto dele e mostra que o John Cena realmente foi para Hollywood e se tornou um bom ator. Ele não é apenas um lutador de luta livre que se tornou ator. Ele é um bom ator que por acaso começou na luta livre e a gente pôde ver isso nesse promo. O fato é que o promo ele foi bastante longo, ele durou mais de 20 minutos, até que finalmente, quando o John Cena ele fala que não há nada, nenhum som, nenhum barulho que pudesse fazer ele mover na sua opinião ou mudar de ideia, a música do Cody Rhodes toca. E aí o Cody Rhodes vem pro ringue, ele imediatamente fala com o John Cena. O John Cena, em um dado momento, ele chega a falar assim: escuta aqui, garoto. E aí o Cody manda ele calar a boca e fala: olha só, chega, eu não sou um garoto, eu sou o campeão da WWE.
E aí ele levanta o cinturão demonstrando o quanto que ele havia crescido nesse posto. E aí ele diz, olha, eu não sei quem é essa pessoa que está aqui na frente, porque assim, eu sonhava em enfrentar o John Cena na WrestleMania, só que essa pessoa que está aqui na minha frente não é esse. Então, você vai embora, vê se você encontra esse John Cena de volta, porque é esse John Cena que eu quero enfrentar na WrestleMania e não essa pessoa que está aqui na minha frente. Então, quer dizer, o Corey, ele esculhamba com o John, ele fala que que o John ele está transformado, que o John Cena ele está completamente transtornado, alterado e que não é esse o cara que ele quer enfrentar, que ele quer enfrentar o John Cena de antigamente. Então foi uma promo muito interessante. Depois o Cody Rhodes ele acaba dando as costas para o John Cena ir embora. O John Cena ele não responde nada, ele simplesmente larga o microfone e vai embora. Foi um início elétrico do Monday Night Raw e com certeza foi uma das melhores promos que eu já ouvi do John Cena na história da carreira dele. O que mostra que o John Cena ele deveria ter virado vilão há muito tempo. Se ele tivesse virado vilão com essa persona, com esse tipo de entrevista, 15 anos atrás, ele teria tido uma outra abordagem com relação aos fãs. Os fãs provavelmente teriam, obviamente, no início se voltado contra ele, mas depois teriam se voltado a favor dele, como eles fizeram recentemente com Roman Reigns e como eles fizeram na história com Stone Cold Steve Austin, fizeram na história com The Rock e tantos outros lutadores que tiveram um momento em que eles viraram vilões, mas com o tempo o público passou a respeitá-los porque viam que ele estava falando a verdade e aquilo mexia com eles. Então é realmente uma prova de que é uma pena que no final da carreira a gente está vendo um John Cena vilão, porque isso poderia ter intertido a gente durante muitos anos lá no passado. Depois de toda essa introdução, e essa introdução levou mais de meia hora para se completar no show, nós finalmente começamos com o show com uma luta entre o Ludwig Kaiser e o Penta. A gente sabe que eles estão se envolvendo em confusões aí nas últimas semanas. O Pete Dunne também estava envolvido, mas ele não aparece. Eu até achei que o Pete Dunne fosse interferir, até porque era uma luta no holds bar, que basicamente é uma briga de rua, onde eles podem utilizar as armas que quiserem, não tem desclassificação. Mas não, o Pete Dunne ele não interferiu. A luta entre o Ludwig Kaiser aconteceu normalmente. Foi uma luta equilibrada, não teve nenhum momento em que um dos dois lutadores dominou. E a luta ela se encerrou quando, depois de muitos movimentos para cá e para lá, com uma cadeira no ringue, o Penta faz um Mexican Destroyer da segunda corda, fazendo com que o Ludwig Kaiser caísse de cabeça na cadeira que estava no chão do ringue e depois aplicasse um Pentadriver na cadeira para o 1, 2, 3 e a vitória. E aí depois dessa luta é que veio a história interessante. A Cathy Kelly veio para a rampa, ali para o corredor onde os lutadores vão para o ringue. Ela interceptou o Penta no meio do caminho, perguntou para ele qual era o próximo passo na carreira do Penta. E o Penta, depois de uma promo bem interessante, bastante vivaz, ele chegou e disse que o foco dele agora era o campeonato intercontinental. Então, eu acho a posição perfeita para o Penta no roster agora, nesse momento, e aponta para um cenário de uma luta que seria bem interessante entre o Bone Breakker e o Penta. Só que tem que se resolver toda essa situação com o Judgment Day antes. Então foi interessante ver que essa história ela perpassaria todo o show e a gente veria o desdobramento dela até o main event, quando aconteceria a luta entre o Bron Breakker e o Finn Balor pelo cinturão do campeonato intercontinental. Depois da luta e da entrevista do Penta, nós tivemos um segmento nos bastidores que basicamente foi confirmado uma situação interessante. Na semana passada, a Raquel Rodrigues venceu uma luta em que supostamente disse que se ela vencesse, ela se tornaria desafiante número 1 do título intercontinental feminino, uma vitória dela sobre a Bayley. E no show não havia ficado muito claro isso, mas durante o show é dito e é informado que na semana que vem nós teríamos uma luta entre a Lyra Valkyria e a Raquel Rodrigues pelo cinturão intercontinental. E esse fato é comentado num segmento nos bastidores com o Judgment Day, onde o Dominic está lá, está conversando com as meninas, ela fala, olha, Raquel, boa sorte semana que vem na sua luta pelo campeonato intercontinental e tudo mais. Nisso vem o Finn Balor. O Finn Balor ele abraça o Dominic, agradece pela chance que o Dominic conseguiu para que ele disputasse o cinturão intercontinental contra o Bron Breakker. E aí, nesse momento, o Dominic ele fala pro Finn
que eles estavam conversando com outras pessoas do roster para achar um novo membro para o Judgment Day, considerando a contusão que o J.D. McDonagh sofreu. Para quem não sabe, há alguns meses atrás, o J.D. ele foi jogado de costas na mesa dos comentaristas e ele sofreu uma fratura de várias costelas. Então ele está encostado, ele não está podendo participar. E o Dominic está vendendo a ideia já há algum tempo de arranjar um novo membro para o Judgment Day. E ele diz que ele gostaria de sugerir o nome do Penta para ser um novo membro do Judgment Day. Quando o Finn Balor ouve isso, ele fica indignado, falando que ele acha um absurdo o Dominic fazer as coisas pelas costas dele, sem falar com ele, sendo que a gente sabe que o Finn Balor era contra o Dominic chamar uma nova pessoa para o Judgment Day. E aí, ele na saída, ele chega e fala que o Dominic é uma cobra. E isso chama atenção, porque começa a denotar uma fratura na Judgment Day e pode sinalizar para uma disputa entre o Finn Balor e o Dominic Mysterio. Em que cenário que isso vai acontecer, a gente vai ter que descobrir, porque faltam 5 semanas para a WrestleMania. Mas o fato é que o Finn Balor ele deixa esse segmento, ele vai se preparar para a luta do título intercontinental que ele vai ter com o Bron Breakker mais para frente no show. E aí depois desse segmento nós temos uma luta entre a Ivy Nile e a Dakota Kai. E, cara, deve ser a 19ª vez que as duas se enfrentam no Monday Night Raw e, sinceramente, é uma disputa que já deu. O cenário do Campeonato Intercontinental Feminino estava muito restrito a Lyra Valkyria, a Ivy Nile e a Dakota Kai. E eu achei legal que eles introduziram a Raquel Rodrigues nesse cenário, já que vai ter essa luta. Não ficou muito claro na semana passada que iria haver essa luta, mas vai ter. Então é legal ter a Raquel Rodrigues inserida aí nesse meio. Porém, essa história de Ivy Nile e Dakota Kai já deu, sinceramente. Assim, elas já devem ter lutado inúmeras vezes, então não tem mais por que continuar essa história. E no final das contas, a Dakota Kai ela vence decisivamente depois de uma confusão que acontece no ringue. Porque quando a Ivy Nile ela entra com os Creed Brothers e depois, no meio da luta, o Chad Gable aparece e começa a incentivá-la e a tentar mostrar para ela o que ela deveria fazer, o que fica distraindo a Ivy Nile constantemente. Depois, mais para frente na luta, os três eles tentam dar uma interferida ali na situação e isso faz com que o Dragon Lee e o Rey Mysterio venham dos bastidores e a LWO teria uma luta agendada contra os Creed Brothers mais para frente no show. Então a LWO vem e eles batem de frente, eles expulsam os Creed Brothers e o Chad Gable dali. E com isso, com essa confusão, a Ivy Nile se distrai e a Dakota Kai consegue pegar ela com um drive-by e em seguida encerrar a luta com o DTK, que é o finalizador dela. Então com isso a Dakota Kai vence a luta, cria ali uma historinha, de repente, da Ivy Nile se ressentindo contra a American Made pelo que eles fizeram e, se Deus quiser, encerra com essa história, porque eu não aguento mais falar sobre a Ivy Nile e Dakota Kai se enfrentando nesse cenário do Campeonato Intercontinental. Depois disso, nós temos a assinatura do contrato para a luta do Campeonato Mundial Feminino entre a Io Sky e a Bianca Belair. E aqui a história basicamente as duas vão, a Io e a Bianca, elas basicamente assinam o contrato. A Io fala que ela vai para a WrestleMania como campeã e vai se manter como campeã saindo da WrestleMania. Depois a Bianca vem e ela fala que ela não vai aceitar que a Io encoste a mão nela, sendo que, se a gente se lembrar da história que aconteceu na semana passada, foi a Bianca Belair que botou a mão na cara da Io primeiro. A Io ela veio para se meter na disputa entre a Rhea e a Bianca, e a Bianca meteu a mão na cara da Io. Primeiro foi a Rhea, depois foi a Bianca. E aí, quando as duas terminam de assinar o contrato, toca a música da Rhea Ripley. Ela invade a assinatura do contrato. Ela começa a discutir com a Bianca. A Io, novamente, ela tenta se meter no meio. A Bianca novamente empurra a Io, dando uma mãozada na cara dela. A Rhea dá uma cabeçada na Bianca, pega ela, joga ela em cima da mesa onde elas estavam assinando o contrato. A Io vem para cima da Rhea. A Rhea chuta a Io
e dá um powerbomb na Io em cima da Bianca na mesa. E a mesa não quebra. Eu imaginava que era pra mesa quebrar, mas a mesa não quebra. E aí o que é mais legal, a Rhea pega o contrato, ela assina o nome dela no contrato e simplesmente foge com o contrato. O Adam Pearce vai atrás discutindo com ela, depois tem um segmento nos bastidores que o Adam Pearce fala que ela está sendo infantil, que aquele contrato não vale de nada, a Rhea Ripley fala que vale, que ela assinou e está valendo, ela está na luta e tudo mais. E aí depois vem a Bianca, ataca a Rhea, depois vem a Io, também ataca a Rhea, aí a Bianca puxa a Io ataca a Bianca, a Rhea ataca as duas, fica um salseiro danado. E assim, tá claro, mais do que claro, que essas três vão se enfrentar assim na WrestleMania, numa luta de ameaça tripla, e com certeza vai ser uma luta daquelas. E eu vou repetir, se a WWE não colocar essas três como main event do WrestleMania no sábado, vai ser um erro, porque vai ser um lutão. É uma pena que eu acho que a Io Sky não deveria estar nessa posição como campeã. Ela está meio que imprensada entre as duas. E eu falo sobre isso num vídeo que vai ser lançado nesta semana no nosso canal. Então aguarde, porque eu vou falar de como esse reinado da Io Sky nesse momento foi um erro que a WWE cometeu com ela. Depois disso, nós temos um segmento do Jey Uso que é muito interessante e que parece que a WWE viu o meu vídeo anterior. Aliás, o vídeo que eu lancei hoje no canal, que eu vou colocar aqui no card para vocês, onde eu falei que o Jey Uso não estava pronto para ser campeão da WWE e ele não deveria estar no main event da WrestleMania. Eu fiz um vídeo lindo, olha, preparei argumentos excelentes. E um dos argumentos que eu coloquei no vídeo é que eu achei um absurdo na semana passada eles terem feito o Jey Uso apanhar do Grayson Waller por 80% da luta. Então, o que a gente vê? A gente vê o Jey Uso vindo de novo pro ringue falando que ele não estava tão confiante na semana passada e nas outras semanas, mas que agora ele vai mudar o cenário e tudo mais. Ele vem pro ringue, o Austin Theory vem pro ringue com o Grayson Waller, a luta começa e aí com 30 segundos de luta o Jey Uso acerta um splash, assim, correndo, ele e o Austin Theory correndo um de frente pro outro. O Jey Uso acerta um splash no Austin Theory, eles caem, ele faz o encostamento, o juiz vai 1, 2, 3. E o Jey Uso vence a luta em 30 segundos. E aí eu fiquei olhando e falei, gente, a WWE, ela com certeza deve ter visto que os fãs não gostaram da forma como o Jey Uso apanhou que nem um cavalo na semana passada, uma luta que ele deveria ter se mostrado imponente. E aí essa semana eles exageraram, porque o Jey Uso venceu o Austin Theory sem usar um finalizador dele, ele apenas utilizou um splash, ele não utilizou o spear para vencer a luta. E aí você olha e você fala assim, caramba, será possível que eles estão dispostos a enterrar a carreira de um cara só para elevar outro? Porque o Austin Theory é um cara que tem talento, ele teria condições de aparecer num cenário de um mid-card e depois com o tempo ser elevado. Mas parece que a birra com o fato de ele ter sido o cara do Vince McMahon antes do Vince ser expulso da companhia, fazer com que as pessoas estejam tratando ele como um jobber, como um talento que está ali para levar os outros. Porque, cara, não é possível. Você pega um camarada que chegou a vencer o Money in the Bank e que teve no cenário do Campeonato Mundial e do cenário norte-americano no ano passado, e você faz ele perder para o Jey Uso em 30 segundos com um golpe que nem finalizador era. Então, assim, sinceramente, eu acho que isso não fez favor nenhum pro Jey Uso. Por mais que você pense assim, isso fez o Jey Uso parecer forte. Não, isso na verdade não fez o Jey Uso parecer forte. Fez o Austin Theory parecer um mané, parecer um idiota como lutador. Então, na verdade, eles não ajudaram o Jey Uso e enterraram o Austin Theory na situação. Então foi péssimo o segmento, na minha opinião. Depois o Gunther veio, botou o Jey Uso no sleeper hold de novo, mas aí o Jey Uso conseguiu se livrar e eles acabaram sendo separados. Então, assim, tá. Foi interessante para ver o Jey Uso parecer forte? Foi, mas na verdade não pareceu. Na minha opinião, o Jey Uso ele pareceu normal e o Austin Theory pareceu um pobre coitado que nem deveria estar no ringue e apanhou num golpe qualquer em 30 segundos. Sinceramente, não deu para entender esse segmento. Eu acho que a WWE ela vai precisar fazer muito mais esforço para parecer e fazer com que o Jey Uso pareça ser um cara durão, pareça ser um cara forte. Depois de todo esse salseiro, nós tivemos uma luta entre a LWO e os Creed Brothers. E nesse ponto do show deu para ver que
o show estava parecendo meio corrido. Provavelmente por causa do segmento que começou o show ter sido muito longo, ele demorou mais de 30 minutos. A WWE ela teve que correr com algumas lutas. Eu acredito que por isso que eles encerraram a luta do Jey Uso em 30 segundos. Eu acho que eles poderiam até ter encerrado a luta em 30 segundos, mas com, de repente, um spear imediato e um Uso Splash logo em seguida, bem rápidos, para demonstrar a velocidade do Jey Uso. Mas depois a gente tem essa lutinha entre a LWO e os Creed Brothers, que na verdade até foi uma luta interessante. Tiveram alguns momentos interessantes na luta, mas ela poderia ter sido melhor desenvolvida. A gente viu a qualidade da LWO na semana passada na luta contra o New Day. Então, a LWO, o Dragon Lee e o Rey Mysterio, eles poderiam ter sido melhor explorados nesse show, mas infelizmente, eu acredito que por conta do horário eles tiveram que correr um pouco com as lutas e acabou que essa também foi sacrificada. No final das contas, a gente tem um encerramento da luta em que o Rey Mysterio ele consegue aplicar a Huracanrana dele jogando um dos lutadores dos Creed Brothers nas cordas, e acerta o 619 e depois ele acerta o Springboard Splash, que é quando ele puxa a corda e se joga para cima do oponente, caindo de barriga em cima dele. O juiz bate 1, 2, 3 e encerra a luta, uma boa luta de televisão que a LWO vence. Mas logo depois, quem aparece? Aparece o nosso amigo mascarado com a máscara norte-americana e que está escrita American Made. Isso foi um detalhe que foi levantado no começo da transmissão. É interessante porque o Michael Cole o tempo todo está dizendo que esse mascarado ele é o Chad Gable. Apesar do que a gente viu na semana passada, em que o Chad Gable estava dando uma entrevista e quando a Cat Kelly foi prensar ele sobre ele ser o mascarado, aparece o mascarado atrás sendo expulso pela segurança. Então, a gente vê novamente o mascarado aparecendo e logo depois ele sendo expulso pela segurança. Uma coisa que chamou a atenção, e já é a segunda vez que eu percebi, eu só consegui perceber isso hoje, é que esse mascarado que está vindo para o ringue, ele está usando um macacão que cobre até o braço. Isso chamou a atenção. Por quê? Porque se fosse realmente o Chad Gable, não teria essa necessidade. Né? Eles poderiam mostrar, e se é para ser óbvio que é o Chad Gable, eles poderiam estar simplesmente mostrando os braços dele, você conseguiria ver pela... Não sei se acho que o Chad Gable não tem tatuagem, então nem seria tão fácil de identificar que é ele. Agora, se a pessoa que está ali embaixo daquela máscara tiver tatuagens, esse tipo de macacão é necessário. Então, a gente precisa saber, porque tá assim, o Michael Cole, e isso só tá vendo, eu não vi a transmissão em português, eu vi a transmissão em inglês. O Michael Cole, ele tá batendo o tempo todo o martelo dizendo que o mascarado é o Chad Gable. E quando a WWE ela faz isso, que ela martela muito uma coisa, significa que ela vai estar indo numa outra direção. Que outra direção é essa? Nós não sabemos. Mas chama a atenção o fato de que o Michael Cole está batendo muito no fato de que é o Chad Gable e de repente a WWE ela pode mudar as coisas e mostrar que não é. Pode ser que a gente esteja tentando fugir um pouco do óbvio, porque a WWE ela tem se mostrado imprevisível nos últimos tempos, mas o fato é que a gente não tem como ter certeza absoluta que é o Chad Gable, porque a WWE está martelando muito no fato de que é o Chad Gable. Então a gente tem que aguardar para ver quem realmente está embaixo daquela máscara e atacando os lutadores do Monday Night Raw. Depois disso, nós tivemos uma promo básica do Seth Rollins. O Seth Rollins ele vem para o ringue, cantarola, né, a serenata, como ele fala, com o público. E aí ele vem fazer a sua promo falando que o Roman Reigns ele não consegue fazer os planos dele, ele precisa do arquiteto para poder resolver as coisas, falando dele, né, o nome antigo dele, o nick antigo dele era arquiteto. E depois dizendo que ele queria resolver o problema definitivamente do CM Punk, né? E ele não conseguiu resolver o problema do CM Punk na jaula, porque a intenção dele, segundo ele, era acertar um novo stomp e fazer o pinfall no CM Punk. Mas, para quem não se lembra, quando o Seth Rollins foi fazer isso, o Roman Reigns puxou o Seth Rollins para fora da grade, né? Então a gente sabe que a situação entre o Seth e o CM Punk acabou ficando sem uma definição. E ele chega e ele fala que ele deseja
ir ao SmackDown, porque ele sabe que no SmackDown dessa semana tanto o Roman Reigns quanto o CM Punk estarão presentes. Então ele, Seth Rollins, também irá até o Friday Night SmackDown para poder confrontar os dois. Então já teremos uma coisa aí bem interessante que nos aguarda para o Friday Night SmackDown dessa semana, um encontro entre os três, o CM Punk, Seth Rollins e Roman Reigns. Como é que isso vai se dar? Não sabemos, a gente vai ter que esperar o show. Depois disso, nós tivemos uma entrevistinha básica do AJ Styles, e aí foi legal, porque o show está acontecendo na Bélgica, né? O Monday Night Raw aconteceu na Bélgica. E na Bélgica o show é transmitido em francês, com a equipe em francês, que tem aquele canto em que o pessoal, quando bate dois, o juiz bate dois, o pessoal fala simplement, simplement, né? Então foi assim, foi um canto que surgiu, ninguém conhecia, né, da torcida francesa, quando o Backlash do ano passado aconteceu em Paris. E aí, quando o AJ Styles aparece, o público de Bruxelas canta a música que o público de Paris cantou para o AJ Styles na luta dele no ano passado. Então, foi a luta dele contra o Cody Rhodes e o público cantou uma música, né, para o AJ Styles, que é um canto de torcida tradicional da França, em que eles falam que a pessoa é fenomenal, né? Então, como ele é o fenomenal AJ Styles, o público canta essa música. E aí, enquanto ele ouviu a música, tal, logo depois vem Karrion Kross novamente, tentando falar com ele e tudo mais. O AJ Styles chega a dar uma ouvida, mas depois ele vai embora. E aí chama a atenção uma coisa que eu vi num dos grupos dos nossos fãs de luta livre aqui no Brasil no Facebook. Alguém mostrou uma sequência de fotos e mostrou que o Karrion Kross sempre usa o penteado semelhante à pessoa que ele está tentando levar para a vilania, por assim dizer. Então, se a gente vê o Karrion Kross, ele realmente está usando um cabelo longo, escorrido, como o AJ Styles usa. Então, essa também é uma forma de entrar na cabeça dessas pessoas e fazer com que elas aceitem ir para a vilania, que é o personagem que o Karrion Kross está usando hoje em dia. E finalmente, depois dessa conversinha do AJ Styles com o Karrion Kross nos bastidores, nós tivemos o main event, que foi a luta pelo campeonato intercontinental entre o Bron Breakker e o Finn Balor. E é claro, é óbvio, é evidente que o Dominic Mysterio e o Carlito iriam interferir. Então a luta ela é parelha no começo, tranquila, normal. O Finn Balor ele chega a ter uma vantagem no meio da luta, usando a sua força e a sua velocidade. Porém, o Bron Breakker também ele consegue revidar, e aí, obviamente, ele é muito mais rápido, né, correndo nas cordas e jogando o Finn Balor para tudo que é lado. Conforme a luta ela vai chegando mais para frente, o Dominic Mysterio e o Carlito eles vêm para atrapalhar. O Bron Breakker é óbvio que ele vai tentar limpar essa galera. E aí, mais pro final, quando o Bron Breakker tá com o Finn Balor nas cordas, tentando ali se virar, o Carlito vem por um lado para interromper, para chamar a atenção do juiz. O juiz tenta afastar o Carlito. Do outro lado, o Dominic ele tenta acertar o Bron Breakker. O Bron Breakker ele tenta se livrar, ele cai da corda, mas o Finn Balor, que estava equilibrado na corda, ele cai com as partes baixas naquela ripa, naquele negócio de ferro que segura as cordas, e aí ele acaba se machucando com isso. Logo depois, o Bron Breakker pula na terceira corda, acerta o Frankensteiner, jogando o Finn Balor no ringue, ele corre nas cordas, acerta o Spear, 1, 2, 3, e o Bron Breakker vence a luta e mantém o campeonato intercontinental. Alguns detalhes sobre essa luta e essa história. Primeiro, que o Bron Breakker, quando ele apareceu no começo do show, ele foi vaiado. O público, quando viu o Dominic Mysterio e o Finn Balor, na verdade, principalmente o Finn Balor, aplaudiu o Finn Balor, mas quando viu o Bron Breakker, o público vaiou. Então, novamente, nós temos aquela história sobre a personalidade do Bron Breakker. Eu vou colocar um vídeo no nosso canal em breve falando sobre como a WWE está estragando a persona do Bron Breakker, deixando ele meio que indefinido. O público não está querendo aplaudir o Bron Breakker na sua maioria, muita gente está vaiando ele, mas quando ele vem para o ringue, ele vem dando tapinha na mão das pessoas, tal, como se ele fosse um mocinho. Então,
é uma situação complicada. A WWE vai ter que resolver essa persona do Bron Breakker muito rapidamente, se não quiser ter um problema do público parar de reagir a ele no futuro. Com relação ao Dominic e ao Carlito e o Finn Balor, é interessante porque eles atacam, né, o Dominic e o Carlito, eles atacam o Bron Breakker logo depois da luta, e aí a música do Penta toca. O Penta vai para o ringue, expulsa o Dominic e o Carlito do ringue, e aí ele levanta o Bron e pega o cinturão intercontinental. E quando ele pega o cinturão intercontinental, ele olha, dá na mão do Bron Breakker, o Bron Breakker levanta, e o Penta vai e faz o gesto do Zero Miedo, encerrando o show desta segunda-feira. Eu não sei se a história do Bron Breakker com a Judgment Day vai encerrar. Por quê? Porque eu acho que ainda seria interessante o Dominic Mysterio entrar nessa história. Agora, se a WWE estiver encaminhando para uma ruptura na Judgment Day, é provável que haja uma luta entre o Finn Balor e o Dominic Mysterio pela liderança da Judgment Day no WrestleMania. Isso tiraria os dois do cenário intercontinental e deixaria o Bron Breakker para enfrentar o Penta na WrestleMania. Então são possibilidades que estão se avizinhando no cenário do Monday Night Raw, e eu acho que vai ser uma boa luta. Bron Breakker e Penta são dois estilos completamente diferentes, mas que podem trabalhar bem no ringue. Se isso acontecer, eu acho que talvez a WWE leve o Penta a se tornar campeão intercontinental, porque eles estão querendo empurrar o Penta. O meu medo é o que vai acontecer com o Bron Breakker nesse cenário, porque eu acho que o Bron Breakker ainda não está preparado para o main event. E se a WWE forçar o Bron Breakker no main event, vai acontecer com o Bron Breakker a mesma coisa que aconteceu com o John Cena durante muitos anos, que o público vai vaiá-la por mais que ele se esforce e faça de tudo para agradar os fãs. Agora, para o Bron Breakker conseguir vencer o Campeonato Mundial, ele vai ter que passar por cima do Gunther. E sinceramente, do jeito que tá, eu não vejo o Gunther perdendo esse título tão cedo, a não ser que a WWE resolva forçar a barra e fazer com que o Jey Uso seja campeão mundial da WWE. Bom, se você quiser saber a minha opinião sobre este fato e se o Jey Uso realmente está preparado para ser campeão da WWE, assiste esse vídeo que vai aparecer aqui na tela agora. E não deixe de fazer todas as outras coisas que vão alavancar o nosso canal. Em especial, nesse momento, eu peço a sua inscrição para que a gente possa fazer o nosso canal crescer e ganhar mais notoriedade aqui no YouTube. A gente se vê do outro lado. Veja o vídeo sobre o Jey Uso que eu preparei e veja se você acha que o Jey Uso realmente tem cancha para se tornar campeão mundial ou se ele vai se tornar apenas mais um nesse cenário. Um grande abraço, a gente se vê do outro lado. Até lá!